Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Hoje é 8 de agosto. Eu queria passar para comentar com vocês o conjunto de eventos que a gente está tendo, reflexos e o que já se pode inferir, né, sobre o que está acontecendo, dadas esse enorme volume de modificações que o mundo está experimentando por causa das tarifas de comércio nos Estados Unidos. O primeiro reflexo que eu tenho que comentar sempre, né, é um impacto muito grande na economia de Santa Catarina, especialmente em setores específicos ou em empresas específicas, mas eu diria que o setor de móveis e madeira é um que está realmente sensível, muito sensível a esse evento. O impacto aí deve pegar muitas das empresas que estão mais inseridas, né, que dependem muito do mercado dos Estados Unidos. Tem muitas empresas que vendem quase que 100% da produção para o mercado imobiliário dos Estados Unidos e elas devem sofrer, de fato, um pouco aqui, pelo menos até que a racionalidade tome conta, né, e se consiga trabalhar para a gente ter tarifas mais módicas logo à frente. Lembrar que a gente aqui na Fiesc está trabalhando em medidas junto ao governo do estado, que deverão ser anunciadas na semana que vem, imagino, para minimizar esses efeitos, mas também chamar a atenção de que já existem dados que vão dando um pouco de perspectiva para a gente, é um pouco a função desses áudios, né? A gente vê que, por exemplo, já conseguimos ver aqui que houve um grande aumento das importações dos diversos produtos, não só do Brasil, como de diversos outros países, antes do aumento das tarifas, né? E isso certamente, quer dizer, os dados já mostram, houve um grande aumento dos estoques nos Estados Unidos. E se a gente combinar isso a um outro fator, né, que é, bom, vamos lá, estoques altos de produtos nos Estados Unidos, para o mercado imobiliário, taxas de juros altas também nos Estados Unidos, né? As mortgages, que são as taxas de juros para financiamento de casa própria, estão num patamar bastante elevado, hoje estão em 6,7%, o que é muito alto nos Estados Unidos, né? E você levar em consideração que há uma expectativa de renegociação de tarifas, mesmo entre os clientes dos Estados Unidos, isso ajuda a entender que o mercado de construção nos Estados Unidos está fraco, tá? A gente tem visto aqui, os dados estão mostrando que, por exemplo, os gastos com construção estão caindo pelo 7º, 8º mês seguido. Então, nesse mês também teve queda. Então, o mundo está passando por uma turbulência e certamente que esse impacto para o Brasil agora, né, nesse caso que eu estou comentando mais especificamente, que é o de madeira imóveis, produtos de madeira imóveis, tem sido mais impactado, mas a gente ainda deve ter reverberações que vão, inclusive, estão ligadas ao próprio mercado imobiliário, à velocidade de crescimento do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Outra coisa que eu acho que assim, importante falar, ligada a isso, né, é que a taxa de câmbio brasileira, a taxa de câmbio de dólares por reais, tem continuamente refletido a desvalorização do dólar, né, porque o mundo todo está... todas as moedas do mundo estão se valorizando contra o dólar, quer dizer, o dólar está se desvalorizando, né? Mas o real nos últimos dias tem captado uma aceleração dessa desvalorização. O real tem se valorizado mais do que as outras moedas nos últimos dias e aparentemente isso está associado a um nível elevado de taxa de juros, inclusive que o Banco Central nessa semana fez questão de apontar, né, na sua ata de comunicação da terça-feira que a taxa deve se manter alta por bastante tempo, dando uma perspectiva de que até essa alta deva se manter no início de 2026. Então, juro bastante alto no Brasil por bastante tempo, essa é a perspectiva. E alguma valorização monetária por esse diferencial de juro, né? O juro nos Estados Unidos, ainda que esteja alta, já tem perspectiva de queda, se espera até 3 quedas já nesse ano, enquanto que no Brasil a gente deve ter taxa de juros alta até o final do ano. Esse diferencial provoca alguma valorização
da moeda brasileira. Essa é a tendência, continua sendo. A gente não tem informações para achar que alguma coisa nesse sentido vai se modificar. A menos que, é claro, a gente tenha uma crise política que está acelerando no Brasil. Vamos ver se isso vai ser contido ou não. Outro aspecto, acho que é importante dizer, que a valorização do real combinada a um excesso de produto no mercado tem levado a uma melhora das expectativas de inflação contínuas, né? Durante diversas semanas, e não foi diferente nessa semana, a expectativa de inflação para o final do ano já está em 5,07 no Focus e para o ano que vem em 4,43 e caindo continuamente. Essa é a parte positiva. Se essa condição se mantiver, especialmente se ela se traduzir numa desinflação ou numa moderação da inflação de serviços, talvez essa expectativa de queda de juros para o início do ano que vem possa ocorrer. Tá? De maneira geral, acho que é importante dizer que esses dados de inflação realmente têm vindo bons. Né? A inflação implícita, que é uma medida que procura captar a partir dos preços dos títulos do Tesouro Brasileiro, que você compara o título pré-fixado com o pós-fixado e faz o diferencial desses dois títulos, basicamente é isso, está dando hoje como inflação implícita para 2026 4,12%. Quer dizer, então o mercado todo está precificando uma queda da inflação no Brasil para 2026, o que é algo bastante positivo. Queria finalizar esse áudio reforçando que a mensagem do Banco Central é super importante para manter a credibilidade da política monetária, por um lado, isso então é algo positivo. De outro lado, a gente tem também como positivo os níveis de preços que estão mostrando uma dinâmica melhor do que o esperado, e se isso se confirmar, pode gerar uma melhor condição para que o Banco Central mude essa visão e efetivamente inicie uma flexibilização da política monetária, ou seja, o início da queda da taxa de juros no final desse ano ou no início do ano que vem. E, finalmente, as medidas para mitigar essa crise tarifária, tanto do governo federal como do governo do estado, devem sair na semana que vem, e, é claro, eu vou comentar aqui. Além disso, acho que é importante a gente ter em perspectiva que essa tarifa muito alta de 50%, ela tem muita condição de cair, porque você tem um conjunto grande de preços que vão aumentar nos Estados Unidos, e isso vai se reverter em algum problema para eles lá, e é provável que isso gere uma sensibilização, né, sobre a vantagem de não ter tarifas tão altas. Eu cito aqui, por exemplo, o preço das carnes, que estão em elevação numa escalada no mundo todo, e né, com essas tarifas adicionais para o Brasil, isso vai pesar para o bolso do consumidor americano. A gente pode pensar também no setor de madeira e outros, né, produtos para o setor imobiliário. No caso do setor imobiliário, uma alavanca fortíssima de crescimento nos Estados Unidos. Então é isso, eu fecho aqui esse áudio com uma perspectiva, é claro, a gente está num momento de crise, a gente está num momento difícil, mas há um conjunto grande de dados que vão de inflação à perspectiva sobre queda das taxas das tarifas nos Estados Unidos, que me parecem algo de um futuro mais promissor. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.